Oi, turma do livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca, no texto Na Luz da Vitória. E assim caminharás na estrada terrestre, aprendendo a amar e a construir, auxiliar e suportar com heroísmo e paciência, até que te ausentes no plano físico, na luz da vitória sobre ti mesmo. E se perguntares ao Senhor da vida o porquê de tudo isso, Ele te dirá certamente: sim, enviei-te os necessitados do mundo para que pudesses igualmente atender à tua necessidade de elevação. Meimei. A vida na Terra não é um jardim de rosas, embora haja situações agradáveis, pessoas amorosas, oportunidades valiosas, nem tudo são flores. Indiscutivelmente, todos nos deparamos com momentos turbulentos, portas fechadas, pessoas difíceis de conviver. A experiência física não é um oásis de férias permanentes, mas um campo de lutas, onde se forja o nosso aprimoramento espiritual. Cada um de nós que vem à Terra vem com um objetivo especial, atender às próprias necessidades de elevação. Jesus nos conclamou a buscarmos a perfeição, assim como perfeito é Deus. E sabemos que essa busca é um processo longo e progressivo, que não se conquista do dia para a noite. Por isso, Deus nos oportuniza as diversas encarnações. Para que esse projeto se concretize um dia, Jesus foi um espírito imperfeito, como nós, mas através do seu esforço alcançado em diversas etapas encarnatórias, ele chegou à condição do espírito mais puro que surgiu na Terra. Tanto é assim que Deus nos oferece Jesus como modelo e guia da humanidade. Alguém poderia questionar o motivo pelo qual Deus nos quer perfeitos. Não teria melhor cada um ficar como está? Não seria melhor cada um ficar como está? É uma boa pergunta. No Espiritismo, contudo, encontrei uma resposta que me convenceu pela lógica de seu fundamento. O sofrimento e a felicidade são proporcionais ao grau de pureza do espírito. Ora, quanto mais o espírito vai evoluindo em amor e sabedoria, mais ele é lúcido para distinguir o bem do mal, o certo do errado, o que lhe convém daquilo que não lhe convém, fazendo, portanto, boas escolhas e tendo boas atitudes. A consequência outra não será que não a felicidade da colheita de tudo aquilo de bom que ele plantou. Evidentemente, essa plantação nem sempre se fará em terreno fácil, porque geralmente, diante das facilidades da vida, pouco ou quase nada nos empenhamos no trabalho de autossuperação. Mas é adiante do terreno pedregoso que o lavrador tem que se empenhar com mais afinco, para que a semente brote, vingue e dê frutos. Tenho observado que o homem mais cresce no período de dificuldades. Sem elas, tendemos à acomodação. Assim, diante das dificuldades que batem à nossa porta, a revolta, o desânimo, o esmorecimento, a fuga, jamais poderão representar medidas em favor da nossa felicidade. Isso porque na capacidade de enfrentamento do obstáculo é que iremos aprimorar os talentos de nossa alma, ainda imperfeita. E os problemas surgem exatamente nas áreas em que o nosso espírito está mais necessitado de elevação. Algumas pessoas dizem, reclamando: tudo na vida eu tenho que conquistar com muita luta, muito esforço, muito suor. Nada cai do céu, nada vem fácil para mim. É provável que esses espíritos já tenham tido facilidades em outras experiências e não tenham sabido valorizar as oportunidades recebidas. Desperdiçaram situações favoráveis, caíram na ociosidade, não foram diligentes, perseverantes, atentos e deixaram a semente sufocar na terra descuidada. Agora voltam a uma nova experiência na terra para adquirir as virtudes do esforço, da conquista, da perseverança, aproveitar as oportunidades de crescimento, até que um dia esses valores estejam definitivamente incorporados ao seu patrimônio espiritual. Esse simples exemplo pode ser transportado para as demais áreas problemáticas de nossa vida, e cada um descobrirá o que os seus problemas estão querendo lhe ensinar, que virtude eles estão te treinando. Por essa razão, a espiritualidade nos diz que, em nossas experiências na Terra, precisamos empreender a jornada do herói, aprendendo a amar, a construir, a auxiliar, a sermos pacientes, para que um dia possamos deixar esse plano na luz da vitória. Não a vitória sobre os outros, mas a vitória sobre as próprias imperfeições milenares que tanto nos fazem sofrer. Sei que não sairemos perfeitos dessa atual experiência, nem é esse o objetivo.
O propósito é de que possamos sair melhores do que quando aqui chegamos. Então, esse negócio de resistir a uma versão melhor de nós mesmos apenas acabará nos criando mais problemas, mais dor, mais sofrimento. Não vamos mais ceder aos impulsos da revolta, porque a vida não tem sido do jeito que gostaríamos. A vida nunca poderá estar contra nós, porque nós também somos a vida. Portanto, o que nos parece problema é apenas um meio de que a vida se vale para extrair de nós o melhor que ainda não soubemos oferecer. Esse é o fluxo da evolução. Quando entramos nele, a luz da vitória nos aguarda. Pois bem, problemas todos nós temos, dificuldades e os anseios para que a gente resolva, né? Todo mundo tem uma hora que fala assim, meu Deus, quando é que eu vou ter paz? Já ouviram essa fala? Meu Deus, quando é que eu vou ser feliz? Será que eu só vim para sofrer? Né? Algumas pessoas jogam essas palavras ao vento e elas acabam se tornando energias que ficam condensadas na gente. A dúvida de que nós vamos ser felizes, a dúvida se a gente vai ter paz, a dúvida do porquê que nós sofremos. Então vamos lá, resolva as suas dúvidas. Quando a gente sana uma dúvida, quando a gente resolve um problema, a gente não se sente aliviado e feliz? Então é isso. Né? Na escola, quando a professora dava lá problemas, que a professora escrevia problemas na lousa, eu já falava, minha Nossa Senhora, lá vou eu de novo chorar. Eu era muito chorona quando era criança. Então eu via aquela situação na lousa e eu falava, agora pronto, a professora vai mandar ir na lousa responder, aí eu me pelava de medo, porque eu não sabia resolver problema. Eu sabia ler, eu sabia interpretar, mas na hora dos problemas, que tinha que fazer as continhas de acordo com a situação que era colocada, eu me embananava toda. Estava fácil de resolver, se eu sabia ler, sabia interpretar, estava fácil para resolver. Mas eu mesma já colocava aquela situação do tipo assim, ela vai me chamar, eu não vou saber resolver, todo mundo vai ficar tirando barato da minha cara, sabe? Quando você já plasma que vai dar tudo errado, e tudo dava errado. Uma pessoa que sabe ler e escrever sabe resolver problema. Só que o problema maior era eu, não era o problema que a professora colocava na lousa. E eu já olhava aquilo e já tinha asco daquilo, já tinha medo, receio, já vi um monte de coisa ruim na minha cabeça. Aquilo me atrapalhava todo, chegava na hora da leitura, eu não conseguia resolver os problemas. Eu ia na lousa e passava carão. E é isso com a gente o dia a dia. Tem coisas que tá tão fácil para resolver, mas a gente baralha tudo, a gente mesmo se atrapalha e a gente mesmo não acredita que é capaz e aí pronto, a coisa não rola. Aí a gente joga pro universo, né? Ai, Deus não tá vendo o que tá acontecendo comigo? Poxa, cadê meu anjo de guarda que não tá aqui para me proteger? Pô, deixou acontecer isso comigo? Será que eu sou tão ruim assim que eu tenho que passar por isso? Aí vem o vitimismo. E quando vem o vitimismo, a gente também não sai do lugar. Porque não é por dó que alguém vai te tirar da lama. Você tem que fazer por merecer. Você tem que mostrar que é alguém bom, que vale a pena, que a pessoa acredita em você, que ela gosta de você. E ela não quer te ver daquela situação, então ela te tira. Mas por vitimismo, só por, ai, tadinha de mim, ó dia, ó céus, ó azar, alguém vai ficar com dó de você. E o pior sentimento que eu acho que alguém pode ter pelo outro é o sentimento de dó. Né? Eu era de assistir novelas, né? Não sei na vida real até onde isso realmente acontece, mas nas novelas que eu assisti há muitos anos atrás, acontecia às vezes os casamentos, né? De homens que não se separavam de mulheres porque elas se vitimizavam. Então, na vida real, eu não conheço ninguém que passe por isso. Não sei se acontece de fato, mas o homem não queria largar da mulher, não queria terminar seu casamento, porque a mulher se colocava naquele vitimismo de doença, ou porque ela não trabalhava, porque ela não tinha como se sustentar, porque ela tinha os seus limites. Aí o homem acabava traindo a mulher, saía de casa com outras mulheres e mantinha aquele casamento de fachada. Isso não é pior? Você ser vitimista e as pessoas terem dó, não tomarem atitudes e nem você toma atitude porque você é a vítima da situação. Então, não, a gente é dono de si, nós somos únicos, nós somos criados, cada qual para desenvolver por si. Nós temos pessoas, nós temos recursos, nós temos a bondade de Deus transbordando em nossa volta, dando oportunidades de desenvolver, mas cada qual por si.
Os companheiros de jornada são para auxiliar. Tem aqueles que vêm para proteger, tem aqueles que vêm para dar uma palavra de incentivo, tem aqueles que vêm para nos testar, tirar a nossa, né? Vamos ver se ela está bem mesmo, vamos fazer uma prova com ela aí, se ela agora virou uma pessoa melhor ou não. Então testa você até o limite. Tem as doenças, tem a saúde, tem tanto recurso que Deus utiliza para cada um se desenvolver por si. Ninguém vai fazer pelo outro, ninguém vai fazer por você. Então essa luz que ele fala é nossa, nós temos que fazer ela brilhar, nós temos que desenvolver, nós somos filhos do Criador. Se ele é luz, nós também somos. Nós não somos perfeitos, porque ele criou cada qual de nós simples e ignorante para se desenvolver. Poxa, mas qual é a graça nisso? Por que não fica todo mundo igual? Né? Do jeito que está. Cada qual no seu devido lugar, não precisa evoluir mais coisa nenhuma. Os espíritos mais elevados vieram trazer o porquê para nós. Eles responderam essa pergunta. Eles dizem que quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você tem discernimento, quanto mais você sabe o que é certo e o que é errado, você escolhe coisas melhores. E se você escolhe melhor, você acaba se desenvolvendo mais feliz. Então, eu quero ficar triste? Eu quero ficar doente? Eu quero ter problemas? Não, eu quero ter solução para os problemas. Então, para isso, eu preciso estudar, eu preciso entender, compreender, eu preciso ouvir, eu preciso passar pelas situações, eu preciso passar pelos testes, eu preciso ser aprovado nas minhas provas, para que eu chegue nesse grau de felicidade. Os espíritos mais elevados, eles são felizes. Só que, mesmo sendo felizes, eles não são egoístas, porque o egoísmo e o orgulho não pertencem mais a eles. Eles já desenvolveram essa parte, então, pelo fato de serem bons, eles acabam trazendo a luz deles para brilhar na nossa vida também, para nos conduzir os caminhos, para nos auxiliar na jornada, como um dia alguém também fez isso por eles. Então, é para isso que a gente se desenvolve, para ser feliz e depois dividir essa felicidade com outros. Não é, mas cada qual não tem que se desenvolver por si, depois que eu desenvolver eu quero que os outros se danem. Não, isso seria egoísmo. E os espíritos mais elevados não são egoístas. Eles não são orgulhosos. Eles são, tanto quanto nós, né, na escala evolutiva, espíritos criados por Deus, nossos irmãos. Então, eles se comprazem quando a gente fica feliz. Eles ficam felizes. Quando a gente está triste, não é que eles vão ficar tristes com a nossa tristeza, mas eles ficam olhando a gente com aquele olhar do tipo, poxa, eu já passei por isso, eu queria tanto que ela passasse e enfrentasse isso e viesse aqui ficar junto com a gente. Então, para eles dá aquele sentimento assim de vontade de querer auxiliar, porque eles já passaram por isso, eles sabem que dói também. Eles entendem todas as nossas falhas, os nossos erros, só que nós, pela nossa falta de perfeição, a gente não enxerga as coisas amplas assim, a gente enxerga só o nosso mundinho, né? Eu tô feliz ou tô triste porque coisas materiais, principalmente materiais, né? Eu ganhei uma caixinha no meu trabalho, pronto, eu tô feliz porque agora eu vou comprar um travesseiro novo. Então, as nossas alegrias, elas são momentâneas, porque estão ligadas ao materialismo. Já os espíritos mais elevados, a alegria deles é nobre, é por coisas maiores, não é por conquistas materiais, porque isso vai ficar aqui, gente. A gente pode aproveitar tudo que a gente tem na matéria? Pode, deve. Você trabalhou, você ganhou seu salário, você foi lá e você comprou, você pagou, é seu. Aproveite, mas cuidado para que isso não seja mais importante do que aquilo que você precisa, porque a bagagem, a malinha que você vai fazer para voltar para o plano espiritual não vai caber a sua televisão, seu rádio, seu carro, sua casa. Não vai entrar nada disso. Eu já enterrei pai, já enterrei mãe e nenhum dos dois puderam levar absolutamente nada. Dentro do caixão mal cabe o corpo da pessoa e a roupa que a gente veste nela. Porque nem a roupa ela pode escolher mais. Ela já não está mais aqui, como é que ela vai escolher a roupa? Então é absurdo a gente ficar naquela de que dando tanta importância aos bens materiais, porque quando você vai lá para dentro daquele caixão, o corpo vai para dentro daquele caixão, só vai o corpo e a roupa que alguém escolhe para você.
No plano espiritual, você plasma no teu perispírito a roupa que você quer usar. A encarnação que você prefere. Tem uns que é 2, 3 encarnações passadas. O cara desencarnou agora como homem, mas 2 encarnações passadas ele era uma mulher, uma menina, e ele gostava daquele corpo de menina. Pois ele vai aparecer no plano espiritual vestido como se fosse aquela menina. Então tudo é muito provisório. Às vezes é meio confuso para quem não entende, mas é tudo provisório. Nada é eterno pra gente, nada. Tudo, como dizia Chico, né, passa. As coisas boas e as coisas ruins. Então por que a gente se apega tanto e sofre tanto pelos apegos? Então não vamos sofrer. A gente está estudando para isso, para que a gente não sofra pelos apegos. A gente precisa entender que está aqui para se desenvolver. E desenvolver principalmente essa luz, essa chama que Deus tem e que colocou dentro de cada um de nós. O nosso espírito precisa se desenvolver. Então não é o ser humano que tem que desenvolver, é o espírito desse ser humano. Eu acabei de ver um vídeo daqueles curtinhos, né? Eu acho que chama Reels, eu não sei falar inglês, bom, enfim. E aí um rapaz estava atravessando, não sei se vocês já viram esse vídeo, eu achei o máximo, eu vi agora de manhã. O rapaz está atravessando a rua na faixa e ele estava carregando uma sacola com frutas, eu creio eu, né? E ele esbarrou em alguém e aquilo caiu tudo no chão, ele caiu no chão com as frutas. E vieram pessoas que estavam, aquelas ruas bem movimentadas, tipo lá na Praça da Sé, né, aqui de São Paulo, que a gente conhece, é bem movimentado mesmo. O trânsito parou para ajudar aquele rapaz. As pessoas que estavam correndo, atravessando na faixa, começaram a andar devagarinho para ajudar aquele rapaz. Cada um pegando uma fruta e colocando de volta na sacola daquele rapaz, o outro ajudando ele a se levantar. E depois já tinha dado o farol, né, para os carros passarem, pois os carros todos parados, pacientes, sem ficar buzinando, sabe? Aquela coisa louca que a gente conhece aqui. Geralmente é isso que acontece. Se alguém anda mais devagar para atravessar um farol, o carro não tem a paciência de esperar, já começa a buzinar para a pessoa correr na faixa. Eu tenho pânico hoje de atravessar uma rua larga porque eu não consigo andar depressa. E quem olha para minha bela cara fala assim, poxa, é folgada, né? Porque é uma moça nova, né? Olham para mim e falam, é nova, para estar andando tão devagarinho aí, tá fazendo, né, graça, tá desfilando, não tá andando. Eu não consigo andar rápido. Mesmo que eu estiver sem a bengala, eu tenho que andar bem devagar. Tem hora que eu ando com bengala e tem hora que eu ando sem. Eu procuro não ficar escrava da bengala. Mas eu ando sem, as pessoas acham que eu estou desfilando. Então, rua larga, eu tenho pânico de atravessar. Porque eu sei que sempre vai aparecer alguém para ficar buzinando, outro para me empurrar, para andar mais rápido. Eu não consigo. Então, eu achei lindo aquele vídeo onde uma pessoa, na verdade, ela testou todos que estavam em volta. E ali naquele vídeo não teve o apressadinho que buzina, não tem aquele cara que ignora a dor do próximo. Todos no trânsito pararam para ajudar aquele rapaz. Já pensou se isso vira moda? Porque vira moda tudo no nosso país, né? Nesse mundo, não é só no nosso país. Tudo vira moda. Esses dias eu vi um desfile também, nesses vídeos curtos, de uma modelo andando de short, mostrando as suas partes íntimas, praticamente. Aí no desfile ela estava desse jeito e isso vira moda. Aí você pega uma mulher andando com uma tanga dentro do shopping, aí você não entende por quê. Porque lá, não sei aonde, de que país, teve uma modelo que andou com a bunda de fora. Então essa daí também acha que ela está na moda. Então assim como existem modas desse tipo, deveriam ter modas para a gente ser bom, para a gente ser solícito, para a gente ser solidário ao próximo. Isso deveria virar moda. Mas a tendência nossa é sempre buscar a parte ruim. A gente ainda está tão arraizado essa história do egoísmo e do orgulho que a gente tende a cair nas armadilhas, né, daquilo que seriam testes para nós. Não é porque tá aí a gente tem que fazer. Tá aí é para a gente perceber que não tem que fazer. Mas só os espíritos mais elevados, só aqueles que estão realmente estudando moralmente, se transformando, é que vão perceber o que é teste e o que é para ser seguido como moda. Então, nós temos que procurar isso. Leituras edificantes, músicas edificantes. Um amigo também mandou agora de manhã para mim um vídeo que eu fiquei, né, boca aberta. E cai
para o nosso lado que não aceita algumas coisas, como se nós fôssemos pessoas que discriminam, né? Na verdade, não é bem isso. A questão é que se o mundo virar de cabeça para baixo, como eu vejo, inclusive como ele me mandou hoje de manhã um vídeo de criança, um desenho animado, onde o comportamento dos desenhos foge daquele nosso padrão de família, como é que vai ser para os novos espíritos reencarnarem? Me fala. Se todo mundo começar a achar que é normal, homem com homem, mulher com mulher, e essa bagunça toda não é mais LGBT, né? Agora já é o alfabeto inteiro, e depois que acabou o alfabeto, eles já começaram com outros nomes, e agora vem uma moçada falando que se acham animais. Um é coati, o outro é uma vaca, o outro é um pônei, bom, enfim. Se os próprios desenhos animados estão vindo com esse tipo de conceito, a criançada já desde a infância já vai começar a adquirir esses conceitos, acabou. Os espíritos não vão reencarnar mais, porque não vai ter mais família, não vai ter homem e mulher para procriar. Então a nossa preocupação é uma questão, inclusive, de reencarnação. Como é que vai se dar a reencarnação se não existir homem e mulher? Se não existir uma família? E as famílias que estão existindo estão perdendo os seus laços, perdendo as suas funções. Eu estava conversando com um amigo essa semana, falei para ele, desde 95 que eu vi a família e a escola decair. Estatuto da Criança e Adolescente, aprovação automática, acabou com família, acabou com a escola. Dois episódios que ninguém deu muita importância, acharam que ia ser para o bem, e transformou o mundo num caos. O nosso mundo aqui, né? Eu não sei nos outros países como é que é a situação, estou falando aqui. Principalmente dentro do meu estado, que eu era professora do estado e eu sei muito bem o que eu estou falando. Dentro do estado de São Paulo, acabou. Acabou. Família não tem direito a falar alto com uma criança, a colocar uma criança de castigo, a mostrar para ela que ela está certa e que está errado. A escola não pode reprovar aquele que não sabe. E aí, como é que fica então? Eles acabaram com o alicerce. E agora eles estão tentando infiltrar através de desenhos, através de músicas, como se não fosse o suficiente essas porcarias desses funk aí. Agora vem desenho animado de princesas com coisas assim voltadas para acabar com aquilo que a gente chama de célula familiar, família, pai, mãe, filhos. Então, não é querendo discriminar, mas se isso for uma discriminação, eu peço desculpas, mas está errado. As pessoas que hoje utilizam essas siglas aí, LGBT, sei lá mais o que, essas pessoas vieram de famílias, de pai e mãe. E elas não querem dar essa continuidade, elas não querem dar o direito a outros espíritos ter pai e mãe. Eu vejo algumas saladas que acontecem por aí, o cara se transforma, a mulher se transforma em homem. Depois, dentro do relacionamento, o homem que está com ela é uma mulher. Aí, como não tem, né, esse homem, como não tem o útero, aí acaba ela voltando para a gravidez com barba, como se fosse um homem por fora, mas ela que está gerando um filho. Pensa a cabecinha dessa criança, como é que fica? E isso é elevação moral? Não, desculpa, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que são provas que a pessoa passa e ela não está sabendo passar. Tem uma moça que eu estou acompanhando lá algumas... eu falo moça porque ela se apresenta como mulher, mas na verdade é um homem trans. Bom, enfim, umas confusões que a gente acaba não sabendo nem como dizer. Ela mesma fala o tempo todo nos vídeos dela, eu sou homem, eu entro no banheiro de homem. E eu não aceitaria se eu tivesse uma filha que fosse colocado goela abaixo dentro da escola, né, esse tipo de ensinamento, porque eu sofro com isso. Então, é uma posição que essa pessoa se coloca, de que existe um desequilíbrio, que ela tenta tratar isso, né? Não é que ela é doente, não é uma doença, mas ela tem um desequilíbrio. Ora ela se vê como homem, ora ela se vê como mulher, e ela não deseja isso para um filho. Ela fala, eu não vou poder ter um filho porque eu não sei até como que eu posso orientar, porque nem eu tenho uma orientação firme em relação a isso. É algo que desequilibra a pessoa. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que paga meus impostos, eu sou uma pessoa correta com as minhas dívidas, eu sou uma pessoa honrada.
porém essa parte não é bem resolvida. E eu não tenho como educar uma criança não sendo bem resolvido. Eu gosto de tal coisa, eu não gosto de tal coisa. Então, assim, ela se coloca numa questão de perturbação. Né? E muitos a gente vê que faz cirurgia, depois desiste. Então, para que ficar mexendo naquilo que Deus criou? Se Deus criou o homem, é porque você precisa passar como homem. Aquilo que você faz na sua cama, com quem você faz, não tem nada a ver com a sua condição humana. Sua condição homem é homem, sua condição mulher é mulher. O que você vai fazer na parte sexual só cabe a você e a pessoa. Dentro do quarto, porta fechada. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem que falar sobre isso. Ninguém tem que ouvir sobre isso. É uma questão sua, particular. Agora, você, ser humano, veio como mulher? É mulher. Tem que agir como mulher. Quando você pende a ir para um outro lado que não seja aquele que você veio, são provas que você tem que chegar até ali e falar, não, estou sendo testado, mas eu vim para ser mulher, eu vou ser mulher. Eu vou agir como mulher. Eu vou fazer o que uma mulher faz. Eu preciso dessa experiência. Deus me colocou nessa experiência. E quando eu terminar essa experiência, na próxima eu peço para vir como homem. Eu vou ter a oportunidade de ser homem um dia, mas não nessa. Nessa eu vim como mulher. E aí, nessa bagunça toda, as pessoas se perdem. Nós estamos perdendo pessoas. Nós não estamos ganhando pessoas assim. Ninguém está ganhando nada com essa briga. A briga do que pode, o que não pode. Então, quanto mais você estuda, mais você percebe os erros, as falhas, as tentações que você tem, as provas que você precisa passar por elas. E às vezes elas são monstruosas porque você está criando as suas provas. Você cria aquelas provas como se elas fossem muito maior do que você. E elas acabam ficando, realmente. Então, é como a Patrícia para resolver um problema na lousa. Eu via o problema com ele muito maior do que realmente ele era. Porque se eu sabia ler e escrever, eu sabia passar naqueles problemas. Mas eu tinha medo cada vez que a professora escrevia na lousa problemas. Eu falava, pronto, vai me chamar. E ela chamava. E o que é pior, eu errava. Porque o medo, né, aquelas coisas que eu colocava, aquelas assombrações que eu colocava na minha cabeça, chegavam lá, fazia com que as coisas ficassem muito pior do que elas realmente eram. Então, se a gente vem como homem ou como mulher, a gente não pode deixar a situação ficar pior do que já é. Se eu já vim como mulher, é porque eu tenho que passar provas como mulher. Passo. Eu vou conhecer o porquê que eu tô como mulher, eu vou estudar, eu vou entender e vou passar. Agora não, eu vou lá e vou embolar o meio de campo. Eu vou virar homem, aí depois eu não quero mais ser homem, eu volto a ser mulher, faço cirurgia, depois desfaço cirurgia. Já viram o que está acontecendo? Isso atrasa o andamento do próprio espírito. Não é da condição humana. O humano é passageiro, a matéria é passageira. É da condição espiritual, está atrasando o lado espiritual. Pode ser uma excelente pessoa, pode ser maravilhosa, pode ser uma pessoa super do bem, mas está atrapalhando o meio de campo. Está aumentando os problemas dela, sendo que ela poderia resolver os que ela já tem. É isso. Não é uma questão de jogar pedra, não é uma questão de discriminar, é uma questão de conhecimento que eu estou tentando passar. Né? E assim, eu espero que entendam. A gente não pode arrumar mais problema diante dos problemas que a gente já tem. Vamos tentar resolver os que aparecem. Conforme a gente vai resolvendo, a gente vai ficando mais aliviado, a gente vai ficando mais feliz. E é para isso que nós somos criados, para ser feliz. Nós somos criados para evoluir, nós somos criados para poder ajudar aqueles que vêm depois de nós. Nós somos criados para isso, para nos tornarmos sempre espíritos melhores, estando com os nossos afins, mantendo contato com aqueles que a gente ama. Quando a gente se desregra totalmente, a gente se afasta das pessoas que a gente ama, que nos amam. Então, a felicidade consiste em evoluir. E para evoluir, eu preciso passar pelos meus problemas, resolvendo eles e não aumentando.